sobre a intimação de Elon Musk pelo ministro Alexandre de Moraes. Número 1. É absolutamente ilegal a intimação de cidadãos estrangeiros por redes sociais. Não existe possibilidade de intimação de quaisquer pessoas por meio de redes sociais na legislação brasileira, principalmente para estrangeiros. Número 2. A citação ou intimação de estrangeiros pelos códigos de processo brasileiros deve ser feita por meio de carta rogatória, endereçada ao judiciário do país de sua residência e deve tramitar pelo judiciário competente para intimá-lo, que é o judiciário estrangeiro. Número 3. Portanto, a intimação de Elon Musk é nula de pleno direito pela Constituição brasileira. Tem mais, o STF passa por cima das normas e tratados de direito internacional. Número 4. A rigor, Elon Musk jamais poderia estar sendo processado pelo STF, pois mesmo que fosse brasileiro, Elon Musk não tem foro privilegiado. Então, qualquer tentativa de processar ou intimar Elon Musk, mesmo para constituir representante legal da empresa X no Brasil, somente poderia ser feita por juiz de primeira instância, e não pelo STF. Todos se lembram que Lula sempre foi processado desde a primeira instância e teve acesso a todos os recursos. Não se pode negar recursos e ampla defesa a um estrangeiro. Isso fere o Estado de Direito e os tratados internacionais. Número 5. Finalmente, o direito brasileiro não pode sucumbir perante a vontade de ministros do STF ao arrepio das leis brasileiras. O nosso sistema legal não é o Estado ditatorial de direito, ou não deveria ser. Todavia, não existe mais devido processo legal no país. Familiares de Tim Walz, vice de Kamala Harris, declaram apoio a Donald Trump. 8 parentes do político vestem camisetas com o nome do ex-presidente dos Estados Unidos. Então tá aí a família, né, do Walz. E o que significa isso, hein, Fábio? Uma debandada aí, né, parece que dos democratas. Eu não sei se a família dele já eram conservadores, já eram republicanos, ou eram democratas e resolveram abrir os olhos, né, acordaram para a vida e resolveram apoiar o verdadeiro presidente que pode salvar os Estados Unidos do buraco que a esquerda o enfiou. Cara, eu acho que isso aí é o típico, todos nós aqui nós temos um petista na família, né? Temos uma desgraça dessa que dominou nossa família, é tipo um vírus, né? Então, tipo uma doença. Então, todos nós aqui, ou quase todos nós, temos aí um primo, um tio, alguém que é petista na família e foi picado por essa abelha. Então, no caso aqui, o Walz, né? Ele é um desses petistas, mas a família toda segue o Bolsonaro, quer dizer, segue o Trump, no caso. Então a gente vê isso acontecendo no mundo todo, cara. Então você vê que ele destruiu, né, o estado dele completamente destruído, e a Kamala Harris traz esse cara. Vai ser muito interessante ver o debate dele com o vice, né, do Trump, porque o vice do Trump, ele realmente serviu o exército e realmente foi para a guerra. Esse aí, ele serviu o exército, mas na hora de ir para a guerra, ele saiu do exército e ele entrou na Guarda Nacional numa jogada estratégica para não ir à guerra. E aí ele teve a coragem de dizer para as pessoas, os idiotas, que ele foi para a guerra. Então, ele não foi, uma grande mentira, ele nunca serviu o exército na guerra. Mas ele, na campanha dele, falou que fez, falou que foi para a guerra, mentiu para caramba, mas não difere nada, né, da esquerda brasileira para a esquerda americana. Eles vão mentir, porque as pessoas não procuram saber a verdade, Mário. O pessoal da esquerda, eles não buscam saber a verdade. Você vê que, por exemplo, todos nós sabemos que mentir, ela ajuda as pessoas a vencerem, né? Mas muitas pessoas, o conservador de verdade, você fala uma coisa, ele busca para saber se isso é verdade. Se você estiver mentindo, o conservador de verdade, ele vai ficar com o pé atrás contigo. Já um petista, ele te ama quando você mente. Quanto mais você mente, melhor para eles. Então, o Walz, ele está mentindo bastante. A casa de aposta bota o presidente Donald Trump na frente. Vai ser uma eleição muito disputada. As pessoas precisam entender isso. Aqui nos Estados Unidos está pau a pau, vai ser pau a pau. Cara, tomara que o Trump ganhe, mas vai ser disputada. E vai ser o debate agora na terça-feira, que talvez, sei lá, cara, dê uma luz pra gente aí, cara. Tomara, né, meu amigo? Tomara. E ele foi ou é, né, governador de Minnesota, não é isso? Ele é o governador de lá, é Minnesota. E ele destruiu, foi, o estado? O que aconteceu assim de tão grave que... O estado é completamente destruído, abandonado, pessoas na rua, pobreza, miséria, entendeu? Totalmente destruído, mas é o cara que ele é um socialista, promete às pessoas, né? As pessoas adoram promessas, né? Aquelas promessas... Picanha, né?
É a picanha do Lula. Ele promete essas coisas e ganha, né? Com o povo com a esperança de uma promessa que todos nós sabemos que não vai cumprir. É isso aí, Fabião. Esperamos que o Loirão volte, né? O Laranjão volte à presidência dos Estados Unidos. Muita coisa vai mudar. Rapaz, depois de novembro aí, muita coisa vai mudar no mundo, viu? Muita coisa vai mudar no mundo e principalmente aqui no Brasil. Alguns já estão temerosos, né? Alguns já estão temerosos aí com a volta do Laranjão. Será que o Trump abre algumas caixas pretas que tem por aí, Fabião? Cara, se cara, é só as pessoas elas pensarem, né, cara? Você não precisa ser muito, assim, nem muito inteligente. O Alexandre de Moraes faz do Elon Musk seu maior inimigo, né? O Alexandre de Moraes bloqueia o X, que é a paixão do Elon Musk. O Alexandre de Moraes derruba o Starlink, que é a paixão do Elon Musk. O Elon Musk é o braço direito do presidente Donald Trump. Trump ganhando as eleições, você tem o Marco Rubio, que é um senador americano que já está indo para cima do Alexandre de Moraes. Você tem um Ted Cruz que já está indo para cima do Alexandre de Moraes. Você tem vários deputados. Mano, se o Trump ganha as eleições, eu tenho certeza que mais... eu vou assistir, né, a contagem ao vivo e eu tenho certeza que o Moraes também vai assistir essa contagem ao vivo. E se Trump ganha, ele vai estar todo cagado no dia seguinte. Tenho certeza absoluta, cara. Maravilha, maravilha, Fabão. Deixa eu agradecer, então, as nossas moderadoras, né, os nossos moderadores que trabalham voluntariamente aqui no canal e no canal também Fábio Tom. Muito obrigado a vocês que estão chegando também. Chame mais pessoas aqui para a live, porque nós temos aqui revelações realmente contundentes, realmente importantes para o nosso Brasil. 7 de setembro tem que ser o marco no Brasil, tá? O 7 de setembro tem que ser um dos dias mais importantes da nossa nação. É o dia que o povo vai mostrar quem é que manda no Brasil, tá bom? Então, se você pode estar no 7 de setembro na Paulista, coloca aí nos comentários, eu vou. Eu quero saber quantas pessoas vão estar lá comigo. Eu vou estar na Paulista no sábado. O Fabião, ele vai transmitir, né? Fábio, você vai conseguir transmitir, não é isso? No seu canal. Toda a manifestação do dia 7 de setembro. Vou pedir para você retransmitir aqui também. Então, aqui no canal Direita no Brasil e no Fábio Tom, teremos live com transmissão simultânea sobre a manifestação na Avenida Paulista, pessoal. Então, se você não puder ir, fique aí na sua casa, né? Vai digitando, vai compartilhando tudo que vocês verem aqui no canal Direita no Brasil e também no Fábio Tom, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas. Você só vai ver um jornalismo realmente eficaz, com comentários eficazes, aqui no Direita no Brasil e no Fábio Tom, tá bom? Muitas pessoas aí dizendo que vão estar, e talvez a gente se encontre lá, hein, pessoal? Talvez a gente se encontre lá. Muito bem, Fabião, eu quero agradecer aqui as pessoas que estão chegando e dizer para elas que se elas quiserem doar um cafezinho para o Mário Robert, que trabalha de domingo a domingo, tá aí o Pix na sua tela, pixmariorobert@gmail.com é a chave Pix aqui do canal. Se você puder também, faça um superchat aí, o superchat ajuda o canal e você também é evidenciado aqui na live, tá? Durante a transmissão a gente joga o seu comentário aqui, fixado aí como superchat, para que a gente possa ler, responder a sua pergunta ou ler uma indagação, né? Ler qualquer coisa que você queira dizer aí para fortificar o nosso Brasil, tá bom? Fábio, vamos então seguindo ainda de reportagem internacional, agora falando sobre nossos vizinhos, né? Defesa de Gonzalez justifica a ausência de opositor em depoimento na Venezuela. Candidato está escondido há mais de um mês por temor à sua segurança. Aí eu te pergunto, ele é trouxa, de ir dar depoimento lá, sabendo que o Maduro, ele é um ditador e ele não aceita os seus opositores e some com o cara, que ninguém mais encontra esse cara? Ele é doido, de sair da onde ele tá para ir prestar depoimento? Não precisava nem justificar, né? Nem precisava justificar a ausência do cara, sinceramente.
Só o Lula, né? Só o Lula e jornalista da Globo acreditam, né, que nada iria acontecer com ele. É uma coisa assim ridícula. Ele seria preso automaticamente. Ele está sendo procurado, né, pela injustiça venezuelana. Ele e a Corina Machado estão sendo procurados, né? Eles querem prendê-los São de qualquer terroristas, jeito. né? São terroristas, são tudo isso. E a mesma coisa, né? Nós temos o Nicolás Maduro, ou o Nicolás de Moraes, né? Como você gostaria de chamar, e no Brasil é a mesma coisa, cara. A gente vê exatamente a mesma coisa acontecendo no nosso Brasil, onde existe uma perseguição. Saiu mais uma bomba, né? Sobre mais vazamentos aí do WhatsApp, mostrando que eles já queriam realmente caçar o X, fazer todas aquelas loucuras contra o X, era uma coisa premeditada, né? Você vê as palavras, né? Procura alguma coisa, arruma alguma coisa, entendeu? Todas as palavras usadas que realmente... Aquela coisa aconteceu, Mário, eu falei para as pessoas até hoje de manhã, a mesma coisa aconteceu na União Soviética, né? Eles não olham a cena do crime, eles olham a pessoa e aí eles falam, a gente tem que criminalizar essa pessoa. Então, primeiro eles encontram a pessoa que eles querem colocar o crime, e depois eles procuram um crime para colar nessa pessoa. Então, isso que tem sido feito no Brasil e na Venezuela. Eles querem prender a Corina Machado, então eles encontram um crime para poder prendê-la. Eles querem prender o Gonzalo, então eles encontram um crime para prendê-la. Mesma coisa com o Bolsonaro, com os bolsonaristas, com os jornalistas que falam a verdade. Todas essas pessoas hoje estão sendo caçados, literalmente caçados no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só o que a matéria diz, Fabião. A ausência do opositor do ditador Nicolás Maduro levou a justiça venezuelana a pedir a prisão de González, que não é visto em público desde o dia 30 de julho. Ele não havia atendido às solicitações por falta de garantias de segurança. Ou seja, o cara não está só com medo de ser preso, né, e torturado. Ele está realmente com medo de sumirem com ele. Né? E eu não posso falar essas palavras aqui, vocês sabem como que é nosso jornalismo, mas vocês já entenderam o sumiço que eu estou dizendo. Então, várias pessoas daqueles que estavam como mesários na Venezuela foram levados, e nós trouxemos imagens aqui deles sendo sequestrados e levados em camburões desconhecidos, né? Não tinham nem placa naqueles carros, e eles são levados aonde ninguém sabe mais, não aparece mais. E eram apenas mesários. O que eles podem fazer? O que o ditador pode fazer, então, com o seu opositor? Com aquele que sabemos que ganhou, mas ele frauda tudo. O Nicolás Maduro quer fraudar até o dia do Natal, né, Fábio? Exatamente. O cara tá mudando até o dia do Natal, mano. É uma coisa assim que você fala assim, meu Deus do céu, mudar o dia de Natal, você fala assim, é demais, né? É uma loucura, mas... Cara, o problema, Mário, é que nós estamos indo no mesmo caminho. O problema é a gente fala da Venezuela e o Brasil está batendo na porta. O Brasil está virando uma Venezuela. E se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai cruzar aquela linha que não tem volta, né? Não vai ter volta mais. A gente precisa lutar pelo nosso Brasil. As pessoas precisam ir para a rua, as pessoas precisam assinar aí o negócio para o impeachment. E muito poucos números, cara. Muitos poucos números. Eu sei que a gente fala de 1,5 milhão de assinaturas. É um número gigante, né? É um número grande, sem dúvida. Mas, poxa, uma população de 220 milhões, 160 milhões de pessoas mais ou menos que votam, nós deveríamos ter já uns 5, 6 milhões de assinaturas, né? E é aquela coisa, existe uma condição, é uma condicional. A pessoa fala assim, Fábio, o Alexandre de Moraes vai cair? Aí você vai... Cara, é uma condicional. Não é algo premeditado. Por exemplo, vai cair o Alexandre de Moraes? Bom, se nós tivermos 10% da população brasileira na rua, ele cai. Né? Se você vê o placar do impeachment do Alexandre de Moraes, você tem 28 senadores a favor do impeachment, você tem 37 indecisos. Quer dizer, 37 mais 28, você tem muito mais votos do que necessário para o impeachment do Alexandre de Moraes. Ou seja, os indecisos, eles estão esperando ver o povo na rua. Né? Só que a gente vê que a maioria do povo brasileiro, você tem essas pessoas seletas aqui no seu canal, são pessoas fortes, guerreiros,
Mas a realidade tem que ser dita. Você olha, a maioria do povo brasileiro está importando com futebol, cerveja, ele se importa com tudo menos com a política. Ele acha que a política não vai mudar a vida dele. Então, o que acontece? Cadê? Vamos ter 10 milhões de pessoas na rua? Vamos ter 20 milhões de pessoas na rua? Não, não vamos ter. Então, se você não tem, então essa condicional, ela não chega nessa condicional para o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, não é que ele não vá ou não vá cair. Isso vai depender do povo. Se o povo fosse à rua, se realmente, como muitas pessoas pensam, nós temos 90% do povo brasileiro sendo bolsonarista, meu amigo, o Alexandre de Moraes teria caído faz tempo. Mas a verdade é que a maioria, Mário, tá cagando para a política. A gente fica carregando esse montão de gente nas costas. Eles não se importam, cara. O pessoal é o zumbi andando na rua. Agora, você concorda com a fala de várias autoridades que estão falando sobre isso também, e jornalistas, falando que agora não é questão de que se ele vai cair ou não, é quando ele vai cair. Você acredita que tudo isso que está saindo todos os dias, que o Glenn Greenwald, que o Elon Musk, eles estão fazendo isso a conta-gotas, é proposital, é para cada dia ter uma bomba diferente, até que alguém veja, até que alguém faça alguma coisa? E eu acredito que o Pachecozão tá dormindo em berço esplêndido. Ele não vai fazer absolutamente nada. Mas tem algumas pessoas que ele escuta, tá? Que são os senadores. Os senadores têm que ser cobrados por você que está em casa. Você que está em casa precisa cobrar os nossos senadores, porque eles podem pressionar o Pachecozão para fazer alguma coisa. Ele só escuta eles. O povo, ele tá pouco se lixando, né, Fábio? Você vê, por exemplo, alguém falou, no dia 8/1 nós éramos milhões na rua. Mentira, nós não éramos milhões na rua. Não sei de onde vocês tiram isso. As pessoas tiram esses números fictícios, né? Parece filme de Hollywood, filme de Disney. Dos canais. Tem canais que falavam que tinha milhões na rua. Milhões na rua? Que milhões na rua? Ali em Brasília, no dia 8/1, não tinham milhões na rua. Ali eram, 5 mil, 10 mil pessoas que estavam na rua. Que milhões? Foram presos 1.000 só. Exato. De onde as pessoas só não, né? esses números? Já é um número absurdo. Foram quase 2 mil pessoas presas, né? Porque falaram em milhões de pessoas, né? Então só 1.000 foram presas. Exato, mas não porque é só. Nós tínhamos ali talvez 5 mil, 10 mil pessoas, talvez 15 mil pessoas, exagerando 20 mil pessoas. O cara falou de milhões. Onde as pessoas tinham essas coisas? Mas esse é o problema, Mário. As pessoas não querem estar na realidade que é o Brasil hoje. A realidade do Brasil hoje é que a minoria do povo brasileiro realmente está lutando pela liberdade do Brasil. A maioria está de braço cruzado e um outro lado de uma minoria, a gente divide o Brasil em 3, né? Você tem nós conservadores, os inscritos do seu canal, firmes e fortes, lutando para a liberdade do Brasil. Aí você tem o gordo, a grande maioria, que está de braço cruzado. E aí você tem o outro lado, os malucos que você botou, lembra do vídeo que você botou dos Minions? Então, aqueles são os Minions, os petistas doentes que estão ali. Yandi. Vocês estão censurados. Então você vê, esse é outro número pequeno de pessoas, torcedores para Alexandre de Moraes. Tem gente aí com tatuagem dele na bunda. Então você sabe que ele tem os seus fãs, né? Então esse é o Brasil. A maioria tá de braço cruzado. Você vai para Paulista e ele vai ficar em casa assistindo futebol, ou sei lá, comendo pão, ele vai ficar em casa. Essa é a maioria. Claro que nós temos muitas pessoas que moram em outros estados, não dá para você ir para Paulista, claro que não. Mas nós vamos acompanhar ao vivo. Mas tem muitas pessoas. Cara, a cidade de São Paulo são milhões de pessoas. Só a cidade de São Paulo, né? Aí depois fala, não, a cidade de São Paulo é bolsonarista. Tá bom, se a cidade de São Paulo fosse bolsonarista, você não teria 1 milhão de pessoas na rua. Você teria muito mais do que isso. Muito mais. Exato. Porque qual a população da cidade de São Paulo? Deixa eu ver. Você sabe qual é? São uns 12 milhões, 13 milhões de pessoas? Só a cidade? Então, se você tem aí 12 milhões de pessoas, cara, entendeu? E aí você vê que o pessoal que vai na Paulista não é só da cidade de São Paulo. Do interior de São Paulo também vão. 11,5. 11 milhões e meio. Então, aí você vê, cadê se a maioria da cidade de São Paulo é bolsonarista, como as pessoas gostaria que fosse, você tem, a maioria de São Paulo é bolsonarista, tá bom? Então você tem 7 milhões, 8 milhões de bolsonaristas, e desses 7 milhões não vai 1 milhão? Da Paulista não vai 1 milhão? Da cidade de São Paulo não vai? Então as pessoas precisam corrigir a mente deles e entender o que é a realidade do Brasil. Pois é. O 11 milhões, cara, para ir 1 milhão para Paulista,
E ainda tem gente que ainda fica pregando isso, né? E a você vê, maioria Mário, de São 1 Paulo milhão na Paulista. que o Salles ia ganhar de prima. De Mas você prima. vê, Mário, 1 milhão na Paulista, né? Mas esses 1 milhão, muita gente vem do interior de São Paulo, né? Exato. Se você tirar as pessoas do interior de São Paulo, vai sobrar 100 mil. Da cidade de São Paulo, talvez nem 100 mil vá ali. Nem 100 mil, talvez uns 10, Exato. 15 mil vá ali da cidade de São Paulo. A maioria que está indo para Paulista é o pessoal que está vindo da grande São Paulo para Paulista. Não é o pessoal da cidade de São Paulo. Ali tem muita gente rica, muita gente milionária que, ó, faz o L. Tem muita gente, os Faria Limers mesmo, eles fizeram o L com todo gosto, economistas que estão ali na bolsa direto, né, investindo, ganhando dinheiro, eles fizeram o L com gosto. Hoje eles se arrependem, mas a maioria ali do povo que vive no entorno, no entorno não, no núcleo de São Paulo ali, da cidade de São Paulo, na Paulista, eu chego a passar mal, Fábio, quando eu vou lá. Claro que na manifestação não tem isso, mas quando a gente vai lá que tá sem manifestação, você vai andar na Paulista, você chega a passar mal de tanto cheiro de maconha, cara. Então é um povo totalmente esquerdizado, tá? Essa que é a realidade. Então não cai na falácia de alguns aí que dizem que o Salles ganharia de primeiro turno em São Paulo. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O PT, o PSOL, tem muita força no núcleo de São Paulo, mas a gente vai tirar eles. Se Deus quiser, São Paulo vai estar livre dessa corja petista imunda, né? Olha só, Fabião. X suspenso. Isso aí é a Globo, né? A Globo está noticiando o temor no STF por Alexandre de Moraes após nota da Embaixada dos Estados Unidos. Cada vez mais os Estados Unidos se intensificando contra a censura aqui no Brasil. Isso pode acarretar sanções, isso vai afastar mais e mais investidores do Brasil, isso se outras redes sociais não começarem a sair do Brasil, tá? Por causa disso. E a gente tá correndo contra o tempo, né, Fábio? A gente tá correndo contra o tempo, porque esse cara, ele tá com mais dia que passa, ele fica com mais raiva ainda, mais dia que passa, ele intensifica mais os ataques dele à democracia, e isso está ficando pequeno para nós, né, Fábio? Cara, eu vejo isso aí, por exemplo, as pessoas. Tem gente que são os pessimistas, né? Os pessimistas, porque, Mário, uma da psicologia, né? Umas coisas que a gente tem na psicologia é o cara ser do contra, né? O cara que tá sempre do contra, ele não tem responsabilidade, ele não tem torcida, quer dizer, ele não tem expectativa, você simplesmente vive do contra, né? Seja contra tudo. E muitas pessoas caem nessa narrativa do ser do contra, né? Eles acham que nada tá dando certo, que é tudo blá blá blá, é tudo mimimi. Só que as pessoas que são as pessoas inteligentes do seu canal, eles observam os gestos, os movimentos, porque isso são análises, né? As análises é quando a pessoa fala uma coisa. Aquilo que é falado, todo mundo ouviu. A análise é saber por que ele falou aquilo, né? A análise é entender o que ele falou isso, mas por que está falando isso, né? Por exemplo, o Alexandre de Moraes estará presente junto com o Lula fazendo palanque no 7 de setembro em Brasília. Aí você para e pensa, peraí, se o Alexandre de Moraes estivesse muito confortável com tudo que está acontecendo, por que ele estaria no palanque junto com o Lula no 7 de setembro? Não faz o menor sentido. Então, se ele está ali, é que ele está desconfortável. Se ele está ali, ele sabe que tem 37 senadores indecisos. Desses 37, se nós pegarmos, deixa eu ver, são 28, deixa eu ver o número aqui agora, ver como é que está o número agora. O número agora são 28. Então, nós temos 37 indecisos. Então, 28, a gente precisa de 26 dos 37. Se nós conseguimos convencer 26 dos 37 senadores, o Alexandre de Moraes será impeachmentado. Só precisa convencer 26 de 37. Então o Alexandre de Moraes vê isso. E vendo isso, é claro que ele está com medo e ele tenta fazer o quê? Se blindar. Então ele vai se aproximar ao Lula para que o Lula venha influenciar os senadores para não votar contra ele. E aí você vê os Estados Unidos mandando uma resposta que traz temor aos outros ministros. Por
quê? Porque a pessoa fala assim, mas Fábio, Estados Unidos, você tem a Kamala Harris, você tem o Biden, eles estão mais provável apoiar o Alexandre de Moraes do que apoiar a liberdade brasileira. Talvez seja, talvez você seja coberto de razão. Só que nós estamos em ano de eleição. Em ano de eleição, eles não podem simplesmente fazer aquilo que eles querem. Eles precisam enganar as pessoas. Então, a Embaixada Americana no Brasil, ela dá um recado de preocupação. Ela faz um recado que preocupa os outros juízes. E aqui nos Estados Unidos está tendo pedido para que venham pegar os assets dessas pessoas que estão junto com eles, ou seja, os outros juízes da Suprema Corte, os advogados que estão junto com o Alexandre de Moraes, os políticos que estão junto com o Alexandre de Moraes. Tudo isso está sendo pedido aqui nos Estados Unidos que venha ter sanções contra eles. Não é sanção contra o povo brasileiro, é contra essas pessoas que estão juntos com o ditador. Então, tudo isso num contexto traz uma preocupação para os outros juízes. Agora, o Alexandre de Moraes, ele está agindo como um animal que está num córner e não tem para onde fugir. Então, ele está atacando para cima de todo mundo. Ele está indo para cima de todo mundo como alguém que não tem para onde ir. Então, esse que é o problema desses sociopatas, psicopatas. Eles vão para cima das pessoas, por isso que as pessoas têm que ter muito cuidado, entendeu? Agir de forma... Por enquanto a gente fala vai para o dia 7 na Paulista, é porque o dia 7 na Paulista vai ser uma manifestação em prol do impeachment do Alexandre de Moraes. Então não tem nada de ilegal. Quando você fala, olha, assina o impeachment assina ali para o impeachment do Alexandre de Moraes, não tem nada de ilegal. Você não vai se prejudicar fazendo isso, entendeu? São essas coisas, pessoal, mas tem que ficar com o olho aberto, tem que ter cuidado com o que você fala nas redes sociais. Como eu falei para as pessoas, tem VPN, que ninguém saiba que você tem, seja um sniper, né? Seja um cara escondido, seja um fantasma. Ninguém precisa saber que você tem VPN, não fica dizendo que você tem. Simplesmente tenha e pronto. Mas tenha cuidado, porque ele está como um animal raivoso que não tem para onde ir, então ele está atacando tudo e a todos. Então cuidado com ele. É isso aí, Fabião. E olha só, vamos ler então um pedaço aqui da matéria que fala sobre essa nota enviada, né, pelo governo dos Estados Unidos. A embaixada. Na nota, a embaixada afirma que o país está monitorando a situação e afirma que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. Ela foi publicada depois da ordem de Moraes para que o X indiciasse um representante legal e poucas horas antes do bloqueio da plataforma. Em suas redes sociais, Musk foi ao X agradecer a expressão de apoio e afirmou que, de fato, sem liberdade de expressão, o público não pode expressar os seus pensamentos ou saber a verdade da situação, o que torna impossível votar com conhecimento preciso. Então é aquilo, né? Lembra que foi falado, inclusive acho que foi pela atual presidente do TSE, né? Que após as eleições de 2022 iria tudo voltar ao normal, não é, Fábio? E não, né? O povo brasileiro mais uma vez levou uma rasteira, foi enganado mais uma vez e se intensificou. As coisas foi pior depois, né, das eleições de 2022, com esse cachaceiro que subiu a rampa, né? E com esse ditador do Brasil. O que você tem a dizer sobre essa nota dos Estados Unidos? O que isso muda na percepção do mundo diante do que está acontecendo no Brasil? Cara, é exatamente isso. As pessoas têm que colocar na balança que nos Estados Unidos está tendo uma eleição e a eleição está pau a pau. Qualquer movimento falso da Kamala Harris, ela pode se estrepar e o Trump ganha essas eleições. Aqui nos Estados Unidos, o Elon Musk está usando esse ataque do Alexandre de Moraes para ganhar a eleição dos Estados Unidos. Isso está sendo usado politicamente. Então as pessoas têm que entender que, Fábio, mas eles são de um lado, não esquece, nesse momento, eles irão fazer aquilo que venha trazer benefício para a campanha política deles. Então, por exemplo, se ir para cima do Alexandre de Moraes trouxer votos para eles o farão, entendeu? Se ficar contra a censura, isso trouxer votos para eles farão. Rapaz, a Kamala Harris acabou de falar que ela agora vai cortar impostos das gorjetas. Ou seja, eles sempre foram a favor de imposto, agora diz que vai ter corte de imposto. Por quê? Porque o presidente Donald Trump, em Nevada, ele disse que cortaria
o imposto de todas as pessoas que ganham de gorjeta. E você sabe que Nevada é um estado que está de batalha, né? É um estado de batalha ainda. O presidente Donald Trump estava bem à frente, agora estão praticamente empatados. Então, eles precisam ganhar Nevada. Então, cada um está jogando o que quer. Só que o Trump sempre lutou para diminuição de imposto. A Kamala sempre lutou para aumento de imposto. Mas, nesse momento, a Kamala está dizendo que vai tirar imposto das pessoas que ganham de gorjeta. Provavelmente uma grande mentira. Mas, na hora da eleição, meu amigo, vale tudo para essa banda de vagabundo. Então, as pessoas têm que entender que a ação dos Estados Unidos contra o Brasil, nesse momento, pode ser uma ação política, tá? E uma ação política iria favorecer a gente. Então, acho que é legal. Mas a torcida do povo brasileiro tem que ser para o Trump ganhar essas eleições e torcer, uma vez o Trump ganhando as eleições, que ele vá para cima desse careca. Eu acho que essa é a nossa maior chance, né? Exatamente, Fabião. Lembrando a você que eu vou trazer daqui a pouco, eu vou trazer aqui uma novidade para você saber qual é o candidato, falando em eleições aqui, qual que é o candidato da sua cidade que é apoiado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, tá? Então, se você quiser saber como que você vai conseguir achar o candidato perfeito para a sua cidade, que é aquele indicado pelo Bolsonaro, você fique aqui que até o final da live eu vou trazer aqui um link para você saber. Tem um site onde você vai ter um mapa ali, onde você vai saber como fazer essa escolha, tá? Como fazer essa escolha aí do seu candidato na sua cidade, se você não sabe ainda, tá? Eu vou trazer aqui o link para vocês. Então fique aí, chame mais pessoas aqui, porque é muito importante que o Brasil saiba desse site existente, tá? E aí, Fábio, tem uma fala do nosso querido Marcel Van Hatten sobre a possível vitória do Elon Musk contra Alexandre de Moraes. O que isso poderia mudar, não só no Brasil, mas no mundo. O mundo vive hoje, não só o Brasil, mas o mundo vive hoje um caos programado pela esquerda, né? A Agenda 2030 agora passou a ser 2050, ou seja, eles não vão desistir, né, de tomar, os globalistas não vão desistir de tomar o mundo. E aí nós vamos saber agora o que o Marcel Van Hatten vai falar sobre isso. Vamos lá. Foi nesse momento aqui, nesse contexto dessas mensagens, que a briga, realmente o embate ali entre Alexandre de Moraes e Elon Musk começou a se intensificar. Para falar disso, vamos aproveitar que o deputado Van Hatten já está aqui conosco, pronto para entrar na nossa conversa, e eu vou querer saber dele as impressões do Van Hatten, que está lá em Brasília. Nem deu tempo da gente testar a conexão, mas parece que está tudo bem. Deputado, boa noite. Eu queria saber de você o seguinte, para começar, na tua avaliação pelo que aconteceu até hoje, né? Qual que você acha que é o interesse, tanto do Musk quanto do Moraes nessa briga, né? Vamos tentar dar um passo para trás aqui e fazer uma leitura, o que cada um está buscando nesse embate que a gente tem acompanhado. Boa noite. Bom, boa noite, Renato. Está me ouvindo bem aí? Sim, pode seguir. Então, bom, boa noite. Todos que estão no estúdio aí junto, o Luiz Felipe, o Christian, o Ricardo, todos, antes de tudo, grandes amigos e batalhadores pela democracia no Brasil. Eu estou um pouco ruim de voz, talvez porque ando gritando demais, mas a nossa indignação ela é constante. O que nós vemos, nesse caso em particular, entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes, é uma escalada entre, eu diria até, dois representantes de diferentes mundos, né, dentro do seu ponto de vista ideológico, do estamento burocrático que se utiliza da ideologia marxista, inclusive, né, para fazer o uso autoritário, né, da estrutura estatal contra os oponentes políticos, que é o caso do Alexandre de Moraes, e, de outro lado, um representante do capitalismo, do livre mercado e da força, né, das garantias individuais, das liberdades no mundo desenvolvido e civilizado. Então, nós vemos esse grande clash acontecendo entre esses dois lados. Eu acho que é importante essa pergunta, porque ela tira um pouco desse nosso dia a dia, né, das notícias todas que nós recebemos, e é uma avalanche, né, de informação a cada minuto, né, não é nem a cada dia. E o que nós vemos, assim, talvez mais especificamente, para ilustrar um pouco esse embate que há entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, é que, de um lado, nós temos um empresário que, inclusive, em alguns países já está há muito tempo censurado, né,
Twitter antes de virar X, já era censurado na China. A batalha foi perdida na Índia, na Turquia, onde os regimes endureceram e alteraram as legislações para enquadrar redes sociais e fazer com que elas tivessem, como é o caso do X, que censurar e retirar pessoas da plataforma, mas lembrando, né, tudo por meio de decisões, mesmo que discordantes, baseadas em legislação, assim, pelo menos é a informação que nós podemos até agora desses países. E, de outro lado, a ameaça que nós vemos ao mundo livre, constante, tanto na Europa como nos Estados Unidos, de que essa censura, que acontece de uma forma tão forte, estatal, nesses países que são ditaduras, né, também está começando a acontecer de forma sutil. E aí se fala em Estados Unidos, em Canadá, vários países, repito, né, na União Europeia. E o Brasil está nesse contexto geopolítico entre esses dois mundos, digamos assim. É uma democracia recente, que agora está num estado de exceção, tem uma Constituição vigente que garante que não há censura, mas uma figura como Alexandre de Moraes, que é apoiada por todos os demais ministros do Supremo Tribunal Federal, que age fora da lei de acordo com a sua vontade de uma maneira absolutamente arbitrária. E ao colocar o Brasil no centro dessa discussão, Elon Musk também auxilia, na minha opinião, a opinião pública internacional a perceber, principalmente no mundo livre, qual é o risco de se ter uma censura como a do X no Brasil, em que mais de 20 milhões de pessoas estão hoje sem acesso, a não ser por VPN, e ainda sob risco de pesadas multas, colocando o Brasil ao lado de países como, né, a China, a Rússia, o Irã e assim por diante. E para encerrar essa pergunta, né, porque talvez esteja dando uma resposta um pouco longa demais, eu vejo que o Brasil, para o Elon Musk, acaba sendo um país bastante adequado para essa batalha, porque, por um lado, se ele perde a batalha no Brasil, infelizmente, nós temos a consolidação ainda maior de uma ditadura aqui no nosso país, mas que, sob o ponto de vista geopolítico, ainda é um país, né, não diria marginal, que seria reduzir a importância do Brasil. Nós somos marginais, mas não é um país também que faz parte do grande centro ocidental, que é mais o eixo ali, Estados Unidos, Europa, Japão. E se ganhar no Brasil, ele demonstra para o mundo todo que é possível ganhar essa batalha e dar um sinal de alerta muito forte para esses outros países, onde a censura cada vez mais tem sido regra de uma forma mais sutil. Para encerrar, eu estou justamente aqui no Senado da República, aliás, eu estou no cafezinho do Senado, estou acompanhando a sessão do Senado, e está sendo muito importante, porque no Brasil é o Senado que fiscaliza o Supremo Tribunal Federal, e toda a pressão precisa ser sobre os senadores agora, para que realizem o trabalho deles de investigação dos desmandos do Poder Judiciário e o processo de impeachment dos ministros do STF. Vocês viram então aí, Fabião, o público de casa, vocês viram o que o Marcel Van Hatten falou, exatamente o que a gente vem falando aqui. A pressão agora tem que ser em cima dos senadores, tá? Dos senadores. São os únicos que o Pacheco ouve. Você vê que ele fica com a cara de bunda quando eles estão falando com ele, quando eles estão pressionando o Magno Malta, o Cleitinho, né, o Girão, o próprio Marcos Duval, quando está pressionando o Pacheco, ele fica com cara de bunda, né? Por quê? Por que ele fica com essa cara? Porque ele sabe que os senadores podem colocar medo nele, tá? Os senadores podem fazer algo contra ele. O povo, ele tá cagando e andando, desculpa a expressão, mas essa é a realidade. Tá cagando e andando para você que tá em casa. Ele tá cagando e andando para quantas pessoas terão na Paulista. Só que, se a gente pressionar os senadores têm que cobrar o Pacheco. A gente está com quantos senadores? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o site, mas só atualizando para vocês. A favor do impeachment de Moraes, nós temos 28 senadores e indefinidos nós temos 37. A gente precisa de quantos, Fábio, para abrir um processo de impeachment? Para que haja um impeachment, 54. 54. Então tem 37 ainda que estão indefinidos. 16 contra a gente já sabe de onde que é. Exato. A gente já sabe de que lado que é. Mas nós temos 37 senadores indefinidos e 28 que já deram um parecer favorável, já assinaram o impeachment do Alexandre de Moraes. Ou seja, faltam poucos para a gente conseguir chegar na nossa meta. Quer dizer, falta muito, né? Pouco 26. Não. Faltam 26 senadores para a gente conseguir converter aí no impeachment de Moraes. E eu vou trazer aqui também o site onde você vai saber como fazer isso. Tem lá o contato do gabinete do senador. Vocês vão ligar ou vocês vão mandar e-mail. Vão ser muito educados, tá? Porque senão eles não vão nem te atender. Sejam muito educados, mas peçam. Mandem, porque a gente manda, né? A gente paga, então a gente manda. Nós somos os patrões deles. Mas com muita sutileza, para que você não seja prejudicado também. Peça para que o senador se movimente a favorável ao impeachment desse cara que está destruindo o nosso Brasil. Mas aí o Marcel Van Hatten disse muito bem aí sobre... Marcel Van Hatten que já disse que vai para o Senado, tá? Vai ser candidato ao Senado
em 2026, tá? Então vai ser outra força aí que nós vamos ter aí no Senado, hein, Fabião? Outra força. O Senado é o foco, né? Eu ainda acredito que a única forma de derrubar o Alexandre de Moraes, né, vai ser lá para 2027, né? Eu não vejo ele caindo antes disso. Eu sei que muitas pessoas não gostam, porque as pessoas querem a mágica, né? Mas eu sempre falo para as pessoas, a gente usa a analogia do Brasil na Copa América. O Brasil com um time medíocre, querendo ganhar de times que eram muito melhores do que ele, né? A Colômbia era melhor que o Brasil, a Argentina era melhor que o Brasil. Ou seja, não adianta você ter um time medíocre e querer com esse time ganhar. Você não vai ganhar. O que vai acontecer é que você vai perder sempre. Então não adianta você querer sempre com um time medíocre querer ganhar. Então você tem que fazer o quê? Troca o time. Então, em 2026, a gente vai trocar o time. Então a gente vai colocar muitos senadores aí que realmente, por exemplo, imagina você, se nós conseguirmos colocar, aí sim, teremos uma oposição de mais ou menos 54 senadores de oposição. Então nós já teríamos um número suficiente para o impeachment, né? E se você tiver aí 52 senadores de oposição, você precisa convencer 2. É muito fácil convencer 2, porque quando o poder está do seu lado, tende a essas pessoas do centrão irem para o seu lado, né? Porque esse pessoal dessa visão mais fisiológica aí, eles vão para onde está a força, para onde está o poder. Então a gente tendo, olha, o Eduardo Bolsonaro no Senado, nós tendo o Salles no Senado, o Van Hatten no Senado. Então a gente começa a ter senadores de verdade, porque hoje, cara, quando você olha para o Senado, né, eu vi o tal do Aziz, aquele vagabundo se levantando e dizendo que vocês estão defendendo o Elon Musk, o americanozinho bilionário, não sei o que lá. Aí você vê, não tem nenhum senador para bater de frente com ele. Então, nenhum senador. Então, o nosso Senado, ainda que você tenha alguns senadores bons, eles ficam quietos, né? A maioria das vezes. Por exemplo, você vê um Moro da vida. O Moro é um famoso não fede, não cheira, né? Ele tá ali, entendeu? A Maria vai com as outras. Nada, cara. O Marreco. Então, o Marreco, por exemplo, ele, tendo 50 senadores assim, de oposição, o Marreco iria para o lado da oposição, entendeu? Então, infelizmente, essa é a grande realidade. É igual os mudinhos na Suprema Corte. Os mudinhos, se Bolsonaro tivesse sido reeleito, né, e tivesse colocado mais 2 juízes, com certeza os mudinhos não estariam tão mudinhos como agora, porque eles iriam para o lado mais forte. Então, eu acho que as pessoas precisam observar isso também. Eu sei que é difícil ouvir, mas a realidade, o que eu vejo é a nossa vitória vai ser lá para 2026, com a mudança, né, do time, do Senado, um aumento, uma mudança também do time da Câmara, e aí a gente consegue mudar uma presidência, botar um presidente também de direita, e lá para 2027 a gente começa esse trabalho de limpar o Brasil. Eu acho que esse trabalho começa agora, né? Mas vai ser concluído mesmo, vai ser lá para 2026. E a pessoa não quer ouvir isso, as pessoas acham que tem que ser semana que vem. A gente vai fazer o protesto no dia 7, no dia 8, tem que mudar tudo, o mundo tem que estar diferente. Não vai estar diferente no dia 8, porque o outro lado também está se blindando, está brigando. O que os senadores prometem é que no dia 9 eles vão encostar o Pachecozão na parede. E aí no dia 9, talvez o Cleitinho faça aquilo que ele prometeu. Vai mandar o cara, né, ler um processo, acho que o processo de impeachment, ou como abre. Acho que ele vai mandar o Pacheco falar algo sobre o Alexandre de Moraes. Se o Pacheco não falar, não se posicionar, ele vai dar ordem de prisão ao Pacheco. O Pacheco vai ficar 24 horas enjaulado até que o STF o libere, ele vai ser liberado, e aí depois, posteriormente, ele vai fazer de novo. É assim que o Cleitinho disse, eu não sei se ele vai fazer, tá, pessoal? Mas ele disse que vai de novo dar voz de prisão ao Pacheco. O Pacheco volta para a cadeia, fica mais 24 horas, e aí vai ficar nisso até o Pacheco se posicionar. Não sei se ele faria isso. Mário, existem muitos juristas, né? Quando o Pavinato falou sobre isso aí, algumas pessoas falam com isso aí, outros juristas falam que isso não é possível, né? Então existe o contraditório, existem pessoas dizendo que não é bem assim como foi falado, não é bem assim, por causa da própria burocracia dentro do sistema, né?
Então vamos ver o que vai acontecer. O que está acontecendo também, que foi falado essa semana, é que eles vão dar um strike, né, dentro do Senado, ou seja, vão obstruir o Senado. Isso é importante, entendeu? Tá bom, vocês não querem cumprir com a Constituição, que é um pedido de impeachment que nós temos, então vamos parar tudo, para tudo. É o que eu falei para as pessoas, imagina, sempre tem uma condicional. As pessoas não querem entender a condicional. Ah, o Alexandre de Moraes vai cair. Porra, tem muitas coisas que o brasileiro pode fazer que o Alexandre de Moraes cai, só que o brasileiro não está fazendo. Por exemplo, vamos fazer uma greve geral. Imagina se o Brasil todo para. Ó, a gente vai parar de trabalhar até que mude o Alexandre de Moraes. Acabou, o Alexandre de Moraes cai. Não tem outra. Cara, cai, não tem outro jeito. Mas o que acontece? Vai parar? Não vai parar. Não vai parar, mano. Não vai parar. O pessoal não vai parar. O agro não vai parar, os caminhoneiros não vão parar, os trabalhadores não vão parar. Por que eles não vão parar? Aí você tem que se perguntar, ver todas as informações que vocês receberam há anos e você começa a usar, vocês são pessoas inteligentes, começa a pensar, por que não? Por que essas pessoas não querem parar? Aí você começa a entender coisas que você não gosta de que a gente fale, mas começam a ficar mais claras para você do que a gente vem falando há muito tempo. É condicional. Exatamente. É condicional. Ela passou por cima de tudo. De tudo. Ele atropelou tudo. E tem alguém lá na ponta que acata as decisões dele. Sempre tem alguém lá na ponta que acata. Agora, eu não sei se quem está mais errado é ele que passa por cima da lei ou quem acata essa lei lá na frente. Né, Fábio? Os mudinhos estão lá. Ó, os mudinhos estão lá, não estão fazendo nada. Né? Inclusive, eu vou trazer uma matéria aqui sobre o mudinho, o primeiro mudinho que entrou lá, que é o Nunes Marques, que ele pegou um processo aí, né? Ele pegou um dos processos do Partido Novo, né? Sobre o Twitter, para voltar ao Twitter. Aí não vai fazer nada, cara. Não vai fazer nada. Eu já não acredito mais na justiça por meio desses. Cara, como eu falei para as pessoas, ainda que o time nosso é muito ruim, né? O time nosso é muito ruim, nós temos o que a gente pode falar de um craque no banco. O craque no banco é o povo brasileiro. Então, existe, mais uma vez, uma condicional. Então, mesmo com esse time ruim que nós temos no Senado, tem 37 pessoas no muro. Se você coloca 10% da população na rua, ou seja, esses 30, ele cai tudo pro lado da direita, cara. Porque esses 30 aí, eles estão cagando para a direita e esquerda. É um mundo fisiológico onde eles buscam poder. Então, eles buscam uma mata. Então, se o povo for às ruas, 10% da população, meu amigo, todo mundo cai para o lado da direita, o Alexandre de Moraes é impeachmentado. Só que, se a gente não consegue alcançar nem 1,5 milhões de assinaturas, e agora a manifestação ela está mirando simplesmente a Avenida Paulista em São Paulo, então a nossa matemática aqui é ver que talvez a gente chegue a 1 milhão de pessoas na Paulista. Talvez, tá? Ainda ainda, porque tem muita gente que não vai. Então, com o número de 1 milhão de pessoas na Paulista, só na Paulista, não é um número suficiente para você fazer com que esses 37 caiam para o lado da direita. Então, os 37 estão observando. Agora, imagina se 1 milhão vai agora, aí depois as pessoas continuam na rua, uma paralisação do Brasil inteiro. Mano, ele cai. Então, existe uma condicional. Se fizer essas coisas, ele cai, o ditador cai. Mas as pessoas, a maioria dorme, então não tem jeito. Exato, Fábio. Deixa eu só agradecer aqui a Maria Socorro Braga, que enviou um Pix aqui no pixmariorobert@gmail.com, tá na sua tela. Se você quiser fazer uma doação durante a live, eu leio o seu nome. Francisco Queiroga também enviou aqui um Pix. O Jário Leite da Silva, quem mais? José Pedro, Gilberto Nório, Antônio Carlos de Oliveira. Lembrando que a gente tem uma meta de R$300 aqui, você pode fazer chegar. Se cada um que está nessa live doasse R$1, a gente já bateria essa meta rapidamente, tá bom? Então, se você se sentir no coração, ajude o Mário Robert, que trabalha de domingo a domingo aqui, tá? Fabião, olha só isso. Primeiro ato de Nunes Marques no processo do Partido Novo sobre o Twitter X. Ministro do STF deu 5 dias para a AGU e a PGR se manifestarem.
Bom, vamos lá, Fábio. Não precisa esperar 5 dias, não. A AGU vai falar que o Alexandre de Moraes está dentro do direito, está dentro da lei, está dentro da Constituição e é totalmente válido o processo que ele abriu. A PGR vai falar, o Alexandre de Moraes, ele está agindo certamente, está cuidando da nossa democracia e é um herói da democracia. Não precisa esperar 5 dias, né, Fábio? É uma tristeza a gente ver o Nunes Marques sendo tão geleia, tão banana, né? Era só ele ter batido de frente. E o problema aqui, se a gente olha, por exemplo, muitas pessoas estão aqui na live, incluindo você e eu menos, né? Mas porque eu tô na Califórnia, mas vocês aí, vocês têm um receio do Alexandre de Moraes, porque ele é um ditador e ele realmente pode prejudicar a vida de vocês, né? Ele pode prender vocês, eles podem fazer essas coisas. Mas o Nunes Marques, o André Mendonça, cara, ele não tem como o Alexandre de Moraes fazer nada contra eles. O máximo que pode acontecer é um bate-boca. É um xingar o outro. O Alexandre de Moraes não tem nenhum poder de caneta sobre os mudinhos. Então, por exemplo, o mudinho poderia ter chutado a barraca e falar o seguinte: olha, eu libero o X. O que ia fazer com isso? Ia trazer uma comoção, ia uma bomba. Aí a gente fazia um vídeo bomba atômica, né? Não seria bomba, seria bomba atômica. Então imagina você, o Nunes chega e fala assim, ó, libero o X, porque a decisão do Alexandre de Moraes foi inconstitucional. Então liberamos agora. Porra, o Alexandre de Moraes ia cagar todo nas calças, ia ficar todo revoltado, ia xingar, iam levantar um plenário para votar sobre isso. Nesse momento, o X estava liberado, as pessoas botando pressão, dizendo que o Alexandre de Moraes errou, e aí ele tem um plenário. No plenário, claro que ele iria reverter e iria derrubar o X novamente. Claro não, talvez, dependendo da pressão, quem sabe, até a maioria olhasse e falou, cara, se a gente voltar para censurar o X, vai ficar provado que a gente é um bando de ditador. Então vamos deixar esse negócio passar. Porra, mas ele, entendeu, Mário? Porque ele não tem perigo nenhum de fazer isso. Era só fazer. Ele está protegido pelas leis, o cara é um togado. Ele não vai perder a toga. Ele não vai perder a toga. Então é só fazer isso. Mas o que o cara faz? Não faz. Então não faz. O cara tá aqui, ó. O cara tá aqui com o cara tá outro, cagando. O cara tá cagando pra tudo. Já conseguiu o que ele queria, o que é um trabalho vitalício com uma aposentadoria milionária. Cara, eu tava lendo umas matérias aí que dizem que existem umas palestras aí que o pessoalzinho faz até 50 mil por hora. 50 mil por hora, eu vi por isso hora! Aí por hora! Você acha que o cara tá preocupado? Você acha que o cara vai querer caçar sarna pra se coçar? Mano, eu vou arrumar problema aqui dentro dos togados se eu tô fazendo 50 mil por hora. Porra, eu tô indo ver a final de Champions League com um mordomo aqui, chamando de segurança, mas na verdade é um mordominho, porque o cara quer segurança na Inglaterra? Porra, quem é que quer segurança na Inglaterra? Nem sabe que o cara é. Esse cara vai lá para um jogo de futebol, ninguém vai saber quem ele é, porque ele quer segurança. Então não é de segurança, é mordomo, entendeu? Vai lá, traz meu hot dog. Vai lá, Zé Ruela, traz meu hot dog, que eu tô aqui, ó. Enquanto o povo brasileiro tá pagando pro cara assistir futebol. Então você acha que esses caras vão entrar numa briga pro povo? Entendeu? E aquela coisa, não tem perigo, o cara podia entrar. O que vai fazer com ele? Não tem como prender o cara, não tem como tirar o trabalho do cara, não tem como fazer nada contra o cara. A única coisa que ia acontecer é que eles iam quebrar o pau ali dentro, um xingar o outro. É só isso. Mas não, o cara não faz, cara. Aí joga o negócio pro plenário, vai chegar, isso aí provavelmente vai chegar no plenário, né? Mas, porra, mano, pelo amor de Deus, o cara tem a oportunidade de fazer um negócio pro povo brasileiro. E não faz, cara. O cara tem a oportunidade de ser o herói do momento e o cara joga a bola pra fora. Mas o negócio que todo mundo já sabia que ia jogar pra fora, né, Mário? Todo mundo sabia. Aí vai chegar na PGR, porra, tá de sacanagem comigo. PGR, um bando de capacho, entendeu? É capanga do cara, vai acontecer a mesma coisa.